Boa noite a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem acolhidos a esta casa. Então, toda semana nós trabalhamos um capítulo do Manual de Vida, né, do Evangelho, e hoje nós temos o último capítulo, que é Coletânea de Preces Espíritas. É algo que a gente tem que levar em consideração, que o Espiritismo, ele é uma ciência, uma filosofia e uma religião, tudo interligado. Mas ele se destaca, o Espiritismo, por uma diferença frente às outras religiões, porque não tem nenhum ritual, não tem um dogma a ser seguido. Tá? Outras religiões muitas vezes se fixam demais, né, nos seus rituais, né, em dogmas, e o Espiritismo não. O Espiritismo ele não tem nada disso. É algo importante sempre de se deixar claro, que o Espiritismo ele trabalha junto dos ensinamentos do Cristo e da mesma forma como ele, com caridade e na gratuidade. Isso é muito importante sempre da gente ter bem claro. E o Espiritismo ele vem para o esclarecimento, para colocar luz e entendimento a todo filho de Deus. Enfim, temos assim, neste capítulo, Kardec, durante a sua codificação, ele questionou a alta espiritualidade se havia alguma sugestão de oração, de prece, que poderia se indicar. Né? E aí, então, logo a espiritualidade deixou muito bem claro que o importante não é a forma, não são as palavras, não é a quantidade de palavras que a gente fala, né, ou declama, ou canta, mas sim aquilo que sai de dentro de nós, aquilo que é realmente verdadeiro, este maior valor que pode ter. Mas, de qualquer maneira, algumas orações foram sugeridas. Então, se vocês pegarem o Evangelho, existem várias orações para as mais diversas finalidades, que são sugestões de orações. Tem preces gerais, a prece dominical, explicada, né, que é o famoso Pai Nosso. Prece que a gente pede para si mesmo, para os outros, né, para o próximo, pelos encarnados, por doentes, por pessoas, por uma criança que acaba de nascer. Enfim, existe uma diversidade de orações que são sugeridas. Bom, temos que lembrar que nós temos um Criador, que nós temos um Pai, que nós temos um Deus, que nós temos uma força superior, chamem como quiser. Nós temos um Deus que nos proporcionou uma rica oportunidade que é viver. E esse viver, não entendam, não confundam com essa breve passagem que nós temos aqui neste planeta, aqui na Terra. É uma vida eterna que nós temos. Nós somos seres eternos, criados por Deus. Então, nós recebemos esse dom, nós recebemos essa oportunidade maravilhosa de experienciar aqui na matéria, momentaneamente. E tudo isso tem um porquê de nós estarmos aqui, nós temos um objetivo, a nossa caminhada aqui pela Terra, que é como se fosse uma escola. Nós estamos matriculados em uma escola. O que a gente faz numa escola? A gente vai lá, aprende, a gente se educa, a gente cresce, enfim, temos a oportunidade de experienciar diferentes maneiras de interagir com os colegas e assim crescer e passando de ano, né? Assim a gente vai para a escola. Pois bem, nós temos que lembrar que nós estamos
em uma experiência onde nós somos colocados diariamente em desafios, em dificuldades, que é a maneira como essa escola trabalha. Nós vivemos num mundo de provas, expiações, e estamos passando por uma mudança para um estágio um pouquinho melhor. Todos nós temos essas dificuldades diárias, sejam elas um pouco menor, outro dia a gente tem um desafio um pouco maior. Todos nós temos, ao longo da nossa vida, nós vamos passando por diversos e diferentes obstáculos, que vêm justamente nos tirar da zona de conforto para algum aprendizado. E se a gente não aprende, a gente volta de novo naquele ano, a gente precisa passar para aquela escola de novo. Certo? Bom, por isso é muito importante a gente aproveitar cada momento que a gente tem dessa oportunidade rica. Mas junto com esse dom maravilhoso, que é a experiência da vida, Deus nos proporcionou mais um instrumento que é para a nossa comunicação com Ele. Ele nos deu um telefone. Mas não é aquele telefone que vocês estão habituados aí, que a gente pega todo dia ali, que usa, às vezes, mais tempo no telefone do que a vida real, né? A gente está falando de um outro telefone. E é um telefone que eu não preciso contratar uma operadora, não preciso me preocupar se eu vou discar o prefixo certo, não preciso me preocupar se eu tenho um plano de dados, se eu tenho, né, saldo suficiente. Não preciso me preocupar se tem sinal, o lugar que eu estou, se tem sinal. Então é um telefone, vamos dizer assim, perfeito. Criado por Deus, o que a gente pode esperar? Só pode esperar a perfeição. Então ele é um telefone perfeito que nós temos para a nossa comunicação direta com Ele. Só que a gente já desaprendeu, às vezes, a utilizar isso. Ele caiu em desuso, entrou celular, entrou tanta outra coisa no meio do caminho aqui e a gente esqueceu. A gente esqueceu que a gente não precisa de um intermediário para falar com Deus. Eu não preciso de uma operadora. Eu não preciso pagar um plano. Eu não preciso pagar pela minha ligação. Eu não preciso me preocupar com o sinal, se eu estou bem posicionado, se eu tenho bateria nesse meu telefone. Ele é tão eficiente. Esse telefone é a oração. A oração é a maneira que nós temos de uma comunicação direta e perfeita com o nosso Criador. E é perfeita. Ah, mas a Maria Fulana lá me comentou esses dias que foi lá num lugar lá e paga o pessoal lá fazer oração. Toda semana eles fazem uma oração por mim, para eu ficar bem, para tal. Gente, de novo, a gente não precisa de intermediários. A gente não precisa estar pagando para alguém fazer uma oração por nós. Ah, ele está com dificuldade. Ele está passando por um momento difícil, ele me pediu ajuda, me pediu oração. Bom, ele me pediu oração, eu posso, com o maior gosto de coração, fazer uma oração por ele. Com certeza. Não é por acaso que nós temos ali na frente os bilhetinhos que a gente coloca tanto para encarnados, para desencarnados. Né? Nós temos cadernos de orações, né, para irradiações. Ou seja, a nós fazermos uma oração por alguém de coração é muito bem-vindo. E quanto mais pessoas vibrando e desejando bem por ela, mais facilmente atendido. Então, de novo, eu não preciso pagar por isso. Essa comunicação nós temos que ter essa intimidade
com o nosso Criador. Puxa, mas eu estou tão afastado dele e tal, pá. Nós sempre temos a oportunidade de nos reaproximar ou nos conectar com ele. Isso muitas vezes começa devagar, pelas atitudes mais simples, pela gratidão, agradecer, por mais que a gente esteja num momento super nebuloso, um momento difícil, um desafio, agradeçamos que a gente tem essa oportunidade. Porque muitas vezes as provas, elas poderiam ser mais difíceis, e elas são às vezes amenizadas. E temos que agradecer ainda, por mais que estejamos com dor, estejamos sofrendo, ainda precisamos agradecer, embora seja difícil da gente aceitar e entender isso. Bom, o mais importante desta minha comunicação, da minha oração, é a minha intenção, aquilo que eu realmente quero expressar para o Pai. Seja gratidão, seja um pedido, seja pedir por alguém. O que vale é a minha intenção. Como eu digo, às vezes uma oração, eu não preciso dizer uma palavra. Eu não preciso. Se ela vir com pureza do meu coração, o Pai vai entender. Bom, e aí alguém me diz o seguinte: puxa, mas eu fui um pouco mais a fundo, eu estou estudando. E aí chega o seguinte: existem as leis naturais, né? As leis criadas por Deus que não se mexem, não mudam. Sim, perfeito. São leis imutáveis dentro da natureza, criadas por Deus, que muitas vezes nós não compreendemos, que nós julgamos que estejam errados, que são injustos. Não há injustiça. Os nossos olhos muitas vezes não conseguem perceber, mas não há injustiça. Existem essas leis naturais, perfeitas. Entretanto, nós temos que entender o seguinte: eu vou fazer uma oração. Vou pedir para Deus, então, estou com alguma doença, uma dificuldade. Vou pedir, então, auxílio. Tá? Temos que entender que as leis naturais não se mexem. Mas para Deus, o que é impossível? E quantas causas podem ter para aquela minha dificuldade? A maior parte das doenças, por exemplo, que nós temos, que se expressam no corpo físico, tem uma origem, um corpo astral, um corpo espiritual, onde muitas vezes nós temos os nossos pontos mais fracos ou defeitos, como queiram chamar, e que nós não vamos trabalhando, e nós estamos aqui justamente para trabalhar, para melhorar isso, para evoluir. E a gente não vai trabalhando um ponto, e aquilo vai acumulando, opa, estourou no meu corpo físico, através de uma doença ou alguma enfermidade. Impossível para Deus? Não é impossível, não. Não está mexendo nas leis naturais. Entretanto, há algumas vertentes. O pessoal diz assim, trabalha muito ao pensamento positivo. Como é bom passar por uma pessoa que tem pensamento positivo, que é super alegre para cima. É maravilhoso se deparar com uma pessoa assim. Ela contagia. Mas somente aquele positivismo não vai ajudar sempre. Como disse, todos nós passamos por momentos de desafios, momentos um pouco mais complicados. Em algum momento ela vai ter dificuldade, mesmo sendo super positiva, se ela não tiver a fé. Se ela não tiver a fé, se ela não tiver a confiança no Pai, não adianta a gente ser positivo. Então, é fundamental que nós tenhamos, de novo,
o nosso link, a nossa comunicação com Deus. Que nós tenhamos essa fé, que nós tenhamos essa certeza, que nós confiemos nos propósitos do porquê nós estamos aqui. Por que eu passo por aquela dificuldade? Por que eu tenho aquele desafio? Não é por acaso. Está para o nosso aprendizado e nós temos que confiar no porquê desse aprendizado. E aí nós temos mais uma. Poxa, mas eu, de novo, estou com um desafio ali, estou com uma doença, vou fazer a minha oração, é sincera, tenho a fé, tenho a confiança. Eu fiz a minha oração, beleza, agora eu vou para casa, vou descansar, beleza e tal. Temos que fazer por merecer também, né? Então nós precisamos ter algo chamado merecimento. Puxa, mas, bom, nós estamos numa caminhada constante, onde nós precisamos aprender, onde nós precisamos ter as nossas experiências, nós vamos ter o nosso atrito, vou ter que pedir desculpa, vou ter que me reconciliar, vou ter que aprender com aquilo, a não errar mais, e assim por diante. Mas o importante é que nós temos a nossa caminhada e nós não podemos parar. No momento que eu paro, aquela dificuldade vem tudo de vez. É onde muitas vezes a gente se aperta. Onde eu paro na caminhada, onde eu perco a minha conexão com o carinha lá em cima. E aí acumula e vem pancada. Então, a gente sempre tem que estar em movimento. Sempre colocando em prática os ensinamentos. Sempre avançando um dia após o outro na nossa evolução moral. Tendo essa evolução moral, eu tendo o merecimento, é muito mais fácil de eu conseguir receber aquilo que eu vim buscar, receber aquilo que eu estou pedindo na minha oração, aquilo que eu estou pedindo com sinceridade. Todas as semanas a gente recebe aqui muitas pessoas. E às vezes entram pessoas desesperadas, pessoas com os mais diferentes tipos de desafios, os mais diferentes problemas, diferentes dores, diagnósticos, muitas vezes, todas as semanas. E nós sempre acolhemos a todos aqui com muito amor, com muita fé, e nós sempre vamos fazer isso. Mas é sempre bom nós deixarmos claro, que às vezes as pessoas chegam esperando um milagre. Que vai entrar aqui, vai tomar um passe, tem um chato falando aí na palestra, vai tomar um passe, vai sair, estou curado. Não é assim que funciona. Sinto dizer. De novo, tudo aquilo que a gente falou. Eu tenho que confiar, eu tenho que ter a fé, eu tenho que ter uma dose de merecimento para tudo isso. Eu tenho que ter a persistência. E é isso que a gente sempre deixa muito bem claro a todos. Confiem. Façam a sua conexão com Deus. E trabalhem dia a dia a sua evolução moral na sua caminhada. Mas eu estou doente, eu estou com uma doença, não tenho como. Não importa. Se eu passei a minha vida cometendo determinado erro, agora estou acometido por uma doença. Mas eu posso, primeiramente, reconhecer o meu erro. Eu posso reconhecer, posso me arrepender dele. E posso trabalhar para que isso não aconteça mais. Então, de alguma forma, eu continuo a minha caminhada, como eu disse antes. E digo para vocês, toda semana chega gente com diagnósticos, às vezes pesados e tal, câncer e tal, mas como dá uma alegria imensa quando vem as notícias boas, positivas de cura. Semana passada,
Teve gente aqui dando essa notícia maravilhosa, né? Curado do câncer. Isso é uma satisfação enorme. Porque fé, a persistência. Então, assim, ó, gente, acreditem, confiem e trabalhem por isso. Que assim seja.